E se eu te dissesse que Luís Soares, um dos atacantes mais implacáveis da era moderna, uma vez admitiu algo que abalou silenciosamente o debate Messi-Ronaldo? Não sobre bolas de ouro, não sobre gols, nem mesmo sobre troféus, mas sobre como é sobreviver em campo ao lado de um e contra o outro. Soares diz que um deles faz o jogo parecer mais calmo, mais lento, quase sob controle, mesmo quando você está perdendo. O outro, ele transforma cada minuto em uma guerra, cada erro em uma sentença de morte. Mesma geração, mesma era, duas lendas. Então, por que Soares afirma que jogar com um parecia liberdade, enquanto enfrentar o outro parecia perigo constante? E mais importante, o que isso revela sobre Messi, Ronaldo e a verdadeira natureza da grandeza no futebol? Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar se você curte histórias profundas de futebol que vão além de gols e troféus. Luís Soares não é um observador neutro no debate Messi-Ronaldo. Ele faz parte do círculo interno. No Barcelona, Soares viveu por dentro os anos dourados de Lionel Messi. Entre 2014 e 2020, os dois formaram uma das parcerias mais devastadoras que o futebol já viu. Ao lado de Neymar, eles criaram a MSN, um trio que não apenas marcou gols, mas redefiniu como o futebol ofensivo poderia fluir. Nesse período, Soares marcou mais de 190 gols pelo Barça, muitos deles nascidos de movimentos que só funcionavam porque Messi lia o jogo segundos à frente de todo mundo. Do outro lado, Soares enfrentou Cristiano Ronaldo repetidas vezes no mais alto nível, em clássicos, disputas pelo título da Liga, mata-matas da Champions League. Ele viu Ronaldo marcar 50, às vezes 60 gols por temporada, transformando jogos equilibrados em resultados brutais e irreversíveis. Mesmo hoje, esse contraste não desapareceu. Messi, com quase 38 anos, ainda lidera rankings ofensivos com mais de 70 participações em gols em uma única temporada, controlando partidas com inteligência mais do que com velocidade. Ronaldo, já bem dentro dos seus 30 e tantos, continua obcecado por produção, transformando cada toque em uma ameaça ao gol. Mesma era, mesma ambição, maneiras diferentes de dominar o futebol. E é aí que a confissão de Soares se torna inquietante, porque se ambos vencem, marcam e quebram recordes, por que um o fazia se sentir calmo e o outro o fazia se sentir caçado? Essa pergunta nos leva ao momento em que Soares finalmente disse isso em voz alta. Luís Soares não fez sua confissão em um debate acalorado ou em uma coletiva feita para gerar manchetes. Ela saiu em silêncio, quase de forma casual, e é exatamente por isso que importou. Anos depois de deixar o Barcelona, refletindo sobre a carreira, Soares foi perguntado algo simples: qual era a maior diferença entre jogar com Messi e enfrentar Ronaldo? Ele fez uma pausa, não porque faltasse resposta, mas porque a resposta não era sobre habilidade futebolística, era sobre sensação. Soares explicou que, quando jogava ao lado de Messi, havia uma estranha sensação de segurança. Mesmo em partidas caóticas, mesmo quando o Barcelona estava sob pressão, Messi parecia desacelerar tudo. O jogo obedecia a ele. Os defensores hesitavam, os meio-campistas congelavam e, como atacante, Soares sentia isso na hora. Se ele fizesse a corrida certa, a bola chegaria. Contra Ronaldo, a sensação era o oposto. Soares descreveu como um estado de alerta permanente. Você não podia relaxar depois de um corte. Você não podia comemorar um gol. Você nem podia assumir que a partida estava definida, porque Ronaldo não esperava o jogo vir até ele. Ele forçava o jogo a colapsar. Um momento de fraqueza, um erro defensivo e o castigo era imediato. Isso não era uma comparação de talento. Era uma confissão sobre pressão. E a partir daquele momento, as palavras de Soares abriram uma verdade mais profunda. A grandeza no apenas vence adversários. Ela muda a forma como todo mundo se comporta. Quando Luís Soares disse que jogar com Messi
parecia calmo, enquanto enfrentar Ronaldo parecia perigoso, ele não estava tomando partido. Ele estava descrevendo dois tipos diferentes de dominação. Com Messi, explicou Suárez, o jogo respira. A bola circula, os defensores se ajustam, o espaço aparece onde parecia não existir. Messi não apressa o momento, ele o absorve. Para um atacante, isso muda tudo. Você para de entrar em pânico, para de forçar corridas. Você confia que, se mover com inteligência, Messi já viu aquilo. É por isso que tantos jogadores dizem que jogam melhor com o Messi. Não porque ele grita, não porque ele cobra, mas porque ele tira o medo. Ronaldo, segundo Suárez, faz o contrário. Enfrentar Cristiano significa viver em tensão constante. Mesmo quando o time dele está mal, mesmo quando ele mal tocou na bola, Ronaldo está presente. O movimento dele é agressivo. A intenção é clara. Ele não espera a harmonia. Ele cria urgência. Os defensores não relaxam. Os meio-campistas não desligam. Os atacantes não conseguem se esconder. Porque a grandeza de Ronaldo é construída em cima de pressão. Ele torna o jogo vertical, brutal, implacável, um cruzamento, um rebote, um segundo de falta de atenção e o jogo acabou. Então, quando Suárez fala de calma versus perigo, ele está revelando algo mais profundo do que estilo. Messi domina o tempo e o espaço. Ronaldo domina os momentos e os resultados. E aqui está a verdade desconfortável. As duas formas são assustadoras, mas assustam de maneiras completamente diferentes. Essa percepção nos empurra além da experiência pessoal e nos coloca dentro da história. Porque a confissão de Suárez não apenas descreve Messi e Ronaldo, ela explica por que o próprio futebol foi dividido por mais de uma década. O que Luis Suárez revelou não pertence apenas a Messi e Ronaldo, pertence à história do futebol. Por décadas, o jogo sempre operou entre dois arquétipos: o orquestrador, que controla ritmo, espaço e inteligência, e o conquistador, que decide partidas por força de vontade e execução. Messi está na linhagem de jogadores que dobram o futebol ao seu entendimento. Como um grande mestre do xadrez, ele não precisa de velocidade ou potência para dominar. Ele precisa de tempo, ângulos e silêncio. Times construídos ao redor dele tendem a confiar em posse, paciência e movimento coletivo. Você não se sente apressado, você se sente guiado. Ronaldo representa algo completamente diferente. Ele pertence à linhagem de jogadores que quebram jogos, não que os administram. A presença dele força sistemas a se adaptar, defensores a entrar em pânico, goleiros a pensar demais. Times construídos ao redor dele ficam mais afiados, mais verticais, mais obcecados pela ação final. Não existe conforto, só urgência. E essa diferença mudou o futebol moderno. Messi inspirou uma geração de armadores. Falsos 9, meio-campistas que queriam pensar mais rápido do que correr. Ronaldo inspirou uma geração obcecada por números, preparação física, mentalidade e repetição incansável. Nenhum caminho está errado, mas eles levam a mundos diferentes. É por isso que a confissão de Suárez é tão poderosa. Ele não diz quem é maior. Ele explica por que o debate existe em primeiro lugar. Porque os torcedores não estão apenas escolhendo um jogador, estão escolhendo uma filosofia. Você acredita em controle ou explosão, em harmonia ou dominação? E essa pergunta nos leva à parte mais importante: como essa confissão deveria mudar a forma como julgamos a grandeza. O que torna as palavras de Luis Suárez realmente desconfortáveis não é o que ele diz sobre Messi ou Ronaldo, é o que ele diz sobre todo mundo ao redor. Porque a grandeza nesse nível não é apenas sobre o que você faz, é sobre o que você força os outros a se tornarem. Messi remodela seus companheiros. Ao redor dele, os jogadores pensam com mais clareza, assumem menos riscos, confiam no passe. Até jogadores medianos parecem inteligentes porque Messi remove o caos do jogo. Ele faz o futebol parecer resolvível. Ronaldo remodela seus adversários. Contra ele, os defensores ficam ansiosos, os meio-campistas recuam mais.
Os goleiros se posicionam mais cedo do que o normal. A partida inteira se curva para de prevenção. Você não está tentando jogar bem, você está tentando sobreviver. E é por isso que o debate nunca terminou. Um tipo de grandeza eleva, o outro intimida. A confissão de Soares não coroa um vencedor. Ela expõe um espelho. Quando as pessoas discutem sobre Messi e Ronaldo, muitas vezes estão revelando a própria visão de futebol. Você admira o jogador que torna o jogo bonito ou aquele que o torna impiedoso? Porque no fim, Messi e Ronaldo não apenas dominaram uma era, eles a dividiram ao meio. E agora, depois de ouvir alguém que viveu isso por dentro, a pergunta não é mais quem é melhor. A pergunta é muito mais pessoal. Em que tipo de grandeza você acredita? Luís Soares não acabou com o debate Messi-Ronaldo. Ele explicou por que ele nunca vai acabar. Porque Messi e Ronaldo não são duas versões da mesma ideia. Eles são duas respostas opostas para a mesma pergunta. Como se vence uma partida de futebol? Um controla o jogo até ele se render. O outro o sobrecarrega até ele quebrar. E talvez seja por isso que essa rivalidade definiu uma geração. Não por troféus ou recordes, mas porque forçou cada torcedor, cada jogador, cada treinador a escolher o que valoriza mais. Agora é a sua vez. Depois de ouvir a confissão de Soares, com quem você preferiria jogar e quem você preferiria enfrentar? Conta pra gente nos comentários. Deixa o like no vídeo se você curtiu essa história e se inscreva no canal para mais narrativas profundas e honestas de futebol. Esse debate não acabou e nunca vai acabar. E aqui está a parte que a maioria perde. Luís Soares não apenas descreveu Messi e Ronaldo, ele descreveu a nós. Porque toda vez que esse debate explode online, toda vez que as timelines pegam fogo, toda vez que amizades racham por causa de uma sessão de comentários, o que estamos realmente discutindo é que tipo de futebol nos move. Messi representa confiança. Confiança na inteligência, confiança no timing, confiança de que a beleza ainda pode vencer no mais alto nível. Ronaldo representa obsessão. Obsessão por evolução, obsessão por dominação, obsessão por nunca aceitar limites. Nem idade, nem contexto, nem história. Um faz você acreditar que o futebol é uma linguagem. O outro faz você acreditar que o futebol é um campo de batalha. E talvez seja por isso que a confissão de Soares bate tão forte. Porque ele não está falando como torcedor. Ele está falando como alguém que sentiu as duas forças na pele. Ele sentiu a calma de saber que o passe certo ia chegar. E sentiu o medo de saber que o jogo nunca estava seguro. Então, quando as pessoas perguntam quem é o maior, talvez a verdadeira pergunta seja diferente. Você quer que o futebol seja algo que você entende ou algo que você suporta? Não existe resposta errada, só honestidade. E é por isso que essa rivalidade nunca vai morrer. Não porque Messi e Ronaldo continuam jogando, mas porque eles representam duas verdades que sempre vão existir no futebol. Agora me diz, qual verdade é a sua? Luís Soares não encerrou o debate Messi-Ronaldo. Ele revelou por que ele nunca foi feito para terminar. Porque Messi e Ronaldo não são duas versões da grandeza. Eles são duas definições dela. Um faz o jogo parecer compreensível, o outro faz o jogo parecer insuportável. Messi vence, tornando o futebol mais silencioso, mais lento, quase lógico. Ronaldo vence, tornando-o mais barulhento, mais rápido, impossível de escapar. E talvez seja por isso que essa rivalidade marcou uma geração inteira, não por troféus, não por números, mas porque forçou todo mundo que assistiu, jogadores, treinadores, torcedores, a escolherem que tipo de futebol acredita. Luís Soares viveu os dois mundos por dentro. Ele sentiu a calma de saber que o passe certo ia chegar e o medo de saber que a partida nunca estava segura. Então, quando as pessoas perguntam quem é o maior, talvez a pergunta esteja errada. Você quer que o futebol seja algo que você controla ou algo que você sobrevive? Não existe resposta correta, só honestidade. E é por isso que esse debate nunca vai morrer. Não porque Messi e Ronaldo continuam jogando,
mas porque eles representam duas verdades que sempre vão existir no futebol. Agora é a sua vez. Com quem você preferiria jogar e quem você preferiria enfrentar? Diz aí nos comentários. Deixa o like no vídeo se essa história te fez pensar e se inscreva, porque as maiores histórias do futebol quase nunca são apenas sobre futebol.